gravado. Então, essa aula depois ela é disponibilizada para vocês, né? Caso alguém tenha algum problema técnico, não se preocupem. Pessoal, eu vou abrir aqui então, eu vou projetar aqui na tela, né, para vocês verem a atividade que foi passada essa semana. Olha só um minutinho. Peraí. Eu estou abrindo aqui. Aí. Peraí. Achei. Aí. Essa foi a atividade passada na semana anterior, né? Uma atividade que apresentava para vocês a Malala, que na verdade nós já conversamos sobre ela esse ano, né? E aí eu cheguei a fazer uma dinâmica com vocês de contar a história da Malala, que ela é uma ativista em prol da educação de meninas, que na região onde ela mora, as meninas são proibidas de ir à escola, né? Naquele contexto em que eu contei um pouquinho a história dela, que é um país que vive uma extrema precariedade, né? Social mesmo, e aí a região foi dominada, ainda é dominada por um grupo que tem um certo extremismo dentro de uma visão ali, né? E eles acabam proibindo as meninas de frequentarem as escolas. O pai da Malala, ele sempre foi um apoiador de igualdade de gênero, né? Lá no Paquistão, entre mulheres e homens. Então, ele sempre foi uma pessoa que defendeu a educação das mulheres. Aqui na atividade, eu conto um pouquinho essa história para vocês, falo da realidade onde a Malala vive. A taxa de analfabetismo de mulheres é muito alta devido a essa proibição das meninas irem à escola. E ela tem esse perfil de lutar por esse direito. A Malala frequentou a escola, né? Eu passei aqui um textinho para vocês. E aí ela foi proibida, assim como outras meninas, de frequentar a escola por conta dessa visão extremista islâmica desse grupo que proíbe, né? Então bane as mulheres da vida social. E aí a mulher, por ser banida da vida social, isso inclui o acesso à escola, já que a escola é um ambiente público, né? Assim, onde você está ali com pessoas que não são somente da sua família, e dentro dessa concepção seria algo errado. E aí ela começa a ir para a escola, continua indo para a escola de forma escondida, né? Já não usava uniforme, escondia o material escolar. E ela começou a escrever num blog, ela era apoiada pelo seu pai, inclusive, em ter essa iniciativa. De começar a denunciar as dificuldades das meninas que viviam na região dela, dessa questão de não ser permitido, né, a educação para as meninas. Só que a gente não está falando disso há um século atrás, né? A Malala é contemporânea a nós, a gente está falando isso já dos anos 2000, né, que ela começa a escrever num blog, e a partir dali ela vai ficar conhecida no mundo inteiro. E aí ela teve, depois de começar a escrever esse blog, tem um certo momento que ela vai ter a sua identidade revelada, e homens desse grupo talibã entram no ônibus que ela voltava da escola e atiram na Malala, né? Ela foi atingida mesmo, sofre um atentado, digamos assim, contra a sua vida, por militar pelo direito das meninas frequentarem a escola, tá? E aí a Malala, ela sobrevive a esse incidente violento, faz cirurgias de reconstrução, né, do crânio, fisioterapia, recupera todos os seus movimentos, a audição. Ela, né, hoje, se você procurar um vídeo, ou até mesmo adicionar a Malala no Instagram, que ela tem Instagram, eu sigo ela, é bem legal, olha, vou mostrar aqui para vocês, pegar meu celular. Você vê que ela continua em atividade, hoje ela vive em Londres, e ela foi a primeira criança, né, a ganhar um prêmio Nobel. Olha aqui como é que é meu Instagram, tá naquela visão que o fundo dele tá preto. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas esse aqui é o Instagram dela. Olha só, Malala mesmo escrito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a fotinha desse Instagram dela.
Acho que não por causa da claridade aqui, ó, mas esse é o Instagram dela, olha que legal. E aí eu sigo ela, é bom que a gente pratica um pouquinho inglês, né? Ela fala que ela interage, escreve as postagens dela todas em inglês, mas assim, é a coisinha curtinha, né? Se a gente entender umas palavras-chave, já sabe o que ela tá falando. E aí, pessoal, a Malala sofre, né, esse atentado. Hoje ela vive em Londres, estuda num colégio só para as meninas, e ela tem uma vida agora, entre aspas, normal. Em documentários e entrevistas, ela já falou que sente muita vontade da terra dela, né, que é lá no Paquistão, mas ela não tinha condição de continuar vivendo lá por conta dessa perseguição que ela desde criança sofria, né? Aí eu passei um videozinho para vocês também, que é tipo uma animaçãozinha que resume um pouquinho essa história da Malala. Não sei se todos assistiram, se alguém assistiu, né, se gostou do videozinho. Eu achei ele bem resumidinho, bem legalzinho, objetivo. E aí, pessoal, minha internet, vocês estão vendo, né? Tá bem? Já começou o áudio aqui, mas agora. Aí, aí. Eu não vou deixar o vídeo rolando porque, né, era você já assistir em casa. Espera aí que alguém falou comigo aqui via chat. Deixa eu ver. Professora, desculpa, desligou sem querer? O que que desligou, Júlia? Você saiu e voltou? Porque aqui para mim tá tudo normal. Sim. Ah, tá, não tem problema não, amor. Sem problemas, tá? Olha só, pessoal. E aí, esse videozinho da Malala, onde você se aproxima mais ainda da história dela, e depois eu faço uma reflexão com vocês, né? Quando a gente falou da Malala em sala de aula, parecia muito distante a ideia de não poder ir à escola, né? E aí, agora nós estamos vivendo esse momento tão peculiar na história. É... Ai, peraí, gente, problemas técnicos. A Siri tá achando que eu tô falando com ela, sendo que eu tô falando com vocês. E aí depois eu faço essa reflexão na atividade sobre como que a gente poderia imaginar que pensar sobre a realidade de não poder ir à escola fosse se tornar tão real para nós aqui, né? E aí, por outros fatores, isso se tornou uma realidade. Claro que num contexto bem diferente do que foi para Malala, né? Uma proibição por conta de uma relação de gênero ali, né? De um extremismo, de uma visão um pouco extremista, religiosa e tal. Dela sofreu um atentado e ela tem que se mudar mesmo do Paquistão para conseguir viver, né? Já que ela sofreu um atentado contra a sua vida. Bem, por causas bem diferentes, mas a consequência tem sido a mesma, né? Nós não estamos indo para a escola, vocês continuam tendo acesso à educação, mas sem estar presente na escola. E isso mexe muito com os nossos sentimentos, desafia muito vocês, né, nesse momento, ainda já com mais de um mês de aulas nesse formato, vocês continuam se sentindo desafiados, mas como eu falei no início da nossa aula de hoje, pensem, vamos pensar no lado positivo desse processo, o quanto vocês estão exercendo a autonomia de vocês e o quanto isso é bom para vocês, pessoal, porque quando chegar lá na frente, já no finalzinho da vida escolar de vocês, quando vocês estiverem concluindo o ensino médio, o êxito de planos que vocês traçarem lá naquele momento tem muito mais a ver com a sua autonomia e o quanto você se dedicou para aquilo que você criou de projeto para a sua vida. Quando você determina que você quer passar no vestibular, por exemplo, todos os alunos ali vão ter aulas, né? Os professores trabalham em prol desse objetivo, né? Que é você iniciar a sua vida no ensino superior, mas assim, o resultado desse processo tem muito a ver com a autonomia de vocês, o quanto vocês se dedicam e conseguem lidar com aquela responsabilidade de estudo daquele momento. E vocês já estão, nesse momento, sendo desafiados nesse sentido.
e isso tem um lado positivo que é desenvolver essa autonomia de vocês cada vez mais, ok? E aí, eu faço essa reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo. E eu peço para vocês escreverem uma carta mesmo numa folha, né, num caderno, sobre como se você estivesse enviando uma carta para a turma e compartilhando como tem sido esse momento de confinamento, de estudo online para vocês. E aí eu falei aqui, né, que eu ia pedir a participação de vocês e eu vou conversar um pouquinho com vocês agora, pedindo para alguns falarem sobre o que escreveu, tá bom? E aí eu vou abrir aqui o chat e vou pedir para alguns de vocês participarem. Eu vou começar com o Ricardo. Ricardo, eu queria saber o que você respondeu sobre como estão as suas emoções nesse período. Ricardo tá aí, tá online? Deixa eu fechar aqui. Júlia perguntou se pode mandar por e-mail. Não, Júlia, vai ser por aqui mesmo a interação. Na atividade eu coloquei lá que não precisa mandar por e-mail, porque eu pedi para vocês produzirem para a gente conversar aqui na aula mesmo, entendeu? É para falar o quê? Então, você fez uma carta, não é isso? E lá na carta, uma das perguntas da carta é como estão as suas emoções nesse período. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui pelo chat ou de preferência pelo microfone mesmo. Entendeu? Vamos ver se o Ricardo conseguiu me ouvir e entender como vai ser a participação dele aqui na aula. Conseguiu, Ricardo, entender? Ricardo, oi. As minhas emoções nesse período estão um pouco que eu estou me sentindo bem desafiado, que eu estou tendo que aprender sozinho algumas coisas e procurar cada vez mais. Eu estou ficando com medo de certas coisas e eu fico preocupado pelo fato de talvez não voltar às aulas, porque é um pouco desafiador o fato de você estudar sozinho. Legal, Ricardo. Eu anotei algumas coisas dessa sua impressão aqui. Gente, é um momento que a gente precisa trabalhar assim, um dia de cada vez, sabe, Ricardo? Nós, assim, adultos, né, professores, a escola, a família, a gente estamos em intenso contato e de olho nessas possibilidades de como isso vai, de qual é a perspectiva de retorno da vida normal. A gente ainda não tem uma resposta, né, sobre isso, mas eu acho que vocês deveriam tentar se prender mais à sua rotina diária e viver um dia de cada vez, sabe? Olha, hoje eu tenho aula disso, deixa eu tentar fazer isso e tentar viver o momento, porque ainda mais vocês, na idade de vocês, eu acho que vocês não têm que ficar tentando pensar muito no futuro, não. Apesar disso, naturalmente, angustiar vocês, mas vocês tentarem se prender ao momento, sabe? Um dia de cada vez e aí as coisas vão se consolidando. Porque pode ter certeza que você tem toda uma equipe da escola e da sua família que nós, adultos, estamos lidando com essa responsabilidade de tentar projetar um retorno da vida normal. Então, vocês, eu acho que a vocês cabe tentar viver um dia de cada vez, tentar aproveitar o tempo livre para buscar desenvolver atividades que vocês não teriam tempo de desenvolver, como aprender talvez um idioma novo, né? Idioma é o maior exemplo de autonomia. Você pode ter 1 milhão de aulas por mês, se for possível, de idioma. Se você não se dedicar, você não aprende nada, né? Porque o inglês é a sua bagagem pessoal, né? Quando você viaja para um lugar, quando você tenta falar ou entender uma pessoa, independente da quantidade de aulas que você ouviu, o que importa ali é o quanto você se identificou individualmente, né? Então, vamos, né, tentar se ocupar com outras formas de estudo, de crescimento também. Ricardo perguntou se ele pode falar mais alguma coisa. Pode sim, Ricardo. E um dos problemas nesse período é o fato de você postergar muito, você deixar para amanhã, aí você fala assim, amanhã eu faço, e amanhã você não faz, e vai acumulando matéria.
Aí você olha uma semana, você olha a sua produtividade foi bem baixa, né? Isso é um problema e ele é acumulativo, né? Porque as aulas continuam acontecendo e as atividades. E Quanto vocês mais têm que. postergar, pior. Exato. Até porque, gente, o estudo nesse momento, ele tem que estar na sua rotina, até para te ajudar a você vencer essas ansiedades de ficar pensando no momento que a gente está vivendo, nos problemas. O estudo, inclusive, ele te ocupa, né? Ele te ocupa, ocupa sua mente e você se desafia de uma forma diferente, que é estudar dentro da sua casa. Você, claro que nós professores temos a aula ao vivo, temos o atendimento via e-mail, a escola como um todo, mas é um momento que você precisa sentar ali e você entender a atividade, que o professor não está na sua frente ali igual na sala de aula, né? E aí você, inclusive, tem que olhar isso assim, já que tem que ser assim, é bom que eu tento desenvolver minha autonomia, né? Por exemplo, e ocupar a mente de vocês nesse período. A Ludmilla falou aqui, ó, procrastinar é bem ruim. Com certeza. Se você olhar para trás e pensar sobre uma semana que não foi uma semana produtiva, é uma perda, né, Ludmilla? E o tempo é uma coisa que a gente não recupera, né? E a gente tem que estar sempre buscando. Todo dia a gente tem que aprender alguma coisa nova na nossa vida. Até nós que somos adultos, que não estudamos mais, todo dia a gente tem que tentar aprender uma coisa nova na nossa vida, seja uma lição de vida, uma coisa simples ou coisas maiores, mas todo dia, se a gente não aprender algo novo ou lidar com algo novo, é um dia que não foi bem vivido, né? Se a gente ficar só repetindo coisas todos os dias, todo dia eu acordo, jogo, tomo banho, como, jogo de novo, jogo e vou dormir. O que você acha que daqui a 10 anos você vai lembrar disso? Ou vai lembrar de uma coisa que te desafiou, né? Que te fez crescer em algum aspecto? Vou aproveitar a participação da Ludmilla e vou fazer uma pergunta para ela. Ludmilla, sobre a carta, né, que você escreveu, eu queria que você falasse, comparasse o que você sentiu quando soube da notícia que teríamos que entrar em confinamento e qual a diferença do que você imaginou que seria para o que a gente está vivendo. Você pode conversar um pouquinho sobre isso? Posso sim, professora. Sobre o que eu escrevi, eu vou falando mais resumido, até porque eu não vou ler o texto todo, né? Senão eu vou acabar falando de todas as perguntas. Mas quando começou, eu pensei que fosse uma coisa que, tipo, igual a escola tava pensando, seria uma pandemia grande, mas que só iria, tipo, durar 3 semaninhas pra gente fazer, então o exercício e voltar. Eu nunca pensei que isso poderia se espalhar por tanto e até chegar ao Brasil, porque estavam falando que ia ser bem diferente. E agora que eu já vi uma visão maior, que a gente já tá, eu acho que na 7ª semana, dessa pandemia, já dá para ver que é uma coisa muito grande e que é bem assustadora e bem perigosa. E quando estava na época de carnaval, que só tinha essas suspeitas, tipo, na China, e ainda chegando na Itália, eu fui viajar para o carnaval, para Bahia, e eu tive contato com italianos, o que me assustou muito no começo da pandemia. Mas eu coloquei na minha cabeça, se fosse para estar com coronavírus, né, eu já teria, tipo, pego já faz uns 30 dias atrás. Né? Que a gente chama de Sim, incubação do vírus e o momento que ele aparece com sintomas. Então, né, sim. já foi. Sim, aí eu já tinha colocado na minha cabeça quando tava com sintomas e tal. Até porque eu já tava colocando, tipo, coronavírus, coronavírus. Já tava começando a ficar, tipo, Igual o doente com meme, né? Na coronavírus. sua cabeça, assim, coronavírus, né? Aquele meme que o pessoal agora Aham, suja. sim, A gente fica ansioso, tá vendo o que a ansiedade faz com a gente? Você começa a sentir sim. fisicamente coisas, né? Olha a Eu importância tenho, eu de tenho ter a muito problema com cabeça, né? ansiedade. Aham. Aí, né, é porque é bem assim. É porque eu sempre gosto de fazer amizade em viagem, né? Aí eu tava lá em Arraial da Ajuda, que eu viajei pra lá pro carnaval, mas nem tava todo esse tumulto. E até porque minha família já tava um pouco de boca aberta, até porque meu tio tava preso na China, porque ele não tava conseguindo voltar nessa época. E a gente já tava, tipo, teve contato com o italiano, com o argentino. Mas eu coloquei na minha cabeça que, tipo, vai dar tudo certo, vai tudo E certo. deu. E aí?
Mas, assim, aquilo que você imaginou que fosse, quando você ficou sabendo desse negócio de corona, algo completamente diferente, né? Pensei que não ia durar quase nada. Eu também viajei nas férias, né, da escola, Uhum. e eu fui para a Europa, que logo depois foi a região que começou a ter mais caso, né, assim, depois da Sim. China, né? E no meu retorno para o Uhum. Brasil, já tinha algumas medidas sendo tomadas. Eu lembro que quando eu estava lá, eu falei, que nada, gente, isso é lá na China, até isso chegar aqui. Aí agora eu moro aqui no bairro que mais tem casos, né, no Espírito Santo, que é Jardim Camburi. No espaço de tempo até curto. Então ninguém poderia imaginar, né, a proporção que isso tomaria, porque ninguém, sobretudo aqui no Brasil, viveu algo assim, né? Algo, né, no mundo, melhor dizendo, né? Algo nesse sentido. Nós já tivemos outras pandemias ao longo da história, mas hoje é um momento onde o mundo é cada vez mais interligado mesmo. Então, todos os Sim. continentes foram por conta da globalização e tudo mais. Então, há uma diferença bem grande, né, das outras pandemias que nós já vivenciamos. Não sei se vocês já estudaram com o Júlio a peste bubônica da Idade Média, né, do final da Idade Média. Vocês já estudaram isso lá na história? Com o Júlio? Milena colocou ali sim. Então, aquele evento, né, aquela doença foi uma pandemia também, né, naquela época. Tem uma outra pandemia que já aconteceu, que ela ficou conhecida como gripe espanhola, apesar dela não ter se originado na Espanha, mas ela recebeu esse nome porque era a imprensa espanhola que mais divulgava a situação da gripe no país, enquanto os outros países censuravam a imprensa por conta de uma guerra, né? O mundo vivia a Primeira Guerra Mundial, e aí os países não queriam falar que seus soldados estavam doentes, porque isso poderia comprometê-los nas suas posições militares e tal, né? O Lourenço falou, dizem que os chineses seguraram o corona durante 2 semanas, pois eles estavam tentando conter rapidamente o vírus. Os primeiros casos começam lá em dezembro, né? Que nós tivemos notícia. Aí ele falou aqui, a cada 100 anos tem uma pandemia, pode acreditar, é só pesquisar. A gente tem pandemias no nível que nós chegamos como o corona, se aproxima mais do que foi a gripe espanhola, né? Que seria realmente há 100 anos, né? Que é o período da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos ali 1914, 1920, ou seja, mais ou menos 100 anos mesmo. Mas anteriormente à gripe espanhola, nós tivemos outras que não conseguiram alcançar a grandiosidade, né, no sentido dela se espalhar a nível mundial, como aconteceu, né? E o pior é que está tendo de tudo hoje em dia. Verdade. Meninos, voltando agora para a atividade, olha só, eu vou pedir para a Milena falar para mim aqui, fazer uma perguntinha para a Milena. Olha só, do que você tem mais sentido falta, Milena? Fala para a gente aí, comparando com a vida de antes, agora. Tá, que a Ludmilla estava falando das outras crises, né, de doenças. Dengue, chikungunya. Verdade, gente, tem que tomar muita precaução em relação a acúmulo de água em casa, né? Febre amarela. Tem que tomar precaução no sentido do mosquito, né, com água. Se vocês estiverem no lugar de mata, usar repelente, né? Importante. Milena, voltando para a atividade, do que você tem mais sentido falta? Fala aí pra gente. Sinto falta de sair, ir ao shopping, até ao supermercado, da escola, das aulas presenciais, do cheiro de fumaça na Expedito Garcia e outras coisas simples que minha casa não pode me oferecer. Entendi. Escola, eu tô anotando aqui que depois eu vou resgatar isso que vocês falaram, sabe? Só terminar de anotar aqui. E são coisas simples, né, Milena? Como você falou, né? Que a gente nem imaginava que a gente sentiria falta disso. Não pode oferecer. Ok, anotei aqui. Agora eu vou pedir para o Davi falar com a gente aqui
se ele está assistindo falta de jogar sinuca, né, Davi? Qual tem sido o maior desafio para você nesse momento, Davi? A Isis falou que o primo dela está com chikungunya. É, gente. Mas você não está estudando, não, Davi? Te peguei no flagra agora, hein? Deveria estar estudando, hein? Tô, ó lá. Ah. Então, explique isso melhor, Davi. Liga esse microfone aí. Davi, câmbio. Cadê Davi? Tá ligado, só que tá bugado. Ah, tá. Você tá sentindo falta de estudar no sentido da escola mesmo, né? Assim, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Deixa eu anotar aqui. Davi. Lorenzo, e você? Vou fazer uma perguntinha que faz parte do script da cartinha. Fale aqui para os colegas da turma uma dica ou um conselho sobre esse período, no sentido igual aqui, ó. O Ricardo falou um pouco do sentimento sobre o período, né? De ser desafiador, dele ter um pouco de medo, preocupação. A Ludmilla fala da diferença entre o que ela imaginou que seria para o que é agora. E aí, vou pedir a você, Lorenzo, que você fale sobre uma dica para os colegas, né? Dentro da cartinha. Coloca alguma coisa, fala alguma coisa aí sobre uma mensagem para os colegas sobre esse momento. Pronto. Aí, Lourenço, pode falar. Antes eu tenho que explicar uma coisa. Por eu não ter muita criatividade, eu peguei uma pronta da internet, sabe? Uma o quê? Pronta da internet? Não é bem uma mensagem, é uma dica de convivência com os familiares. Você pesquisou, legal. Aqui. Embora seja um momento para ficar em casa, lembre-se de que existem muitas redes sociais e dispositivos tecnológicos que permitem manter a comunicação com aqueles que amamos. Essas pessoas são fundamentais como rede de apoio e para levantar o humor quando precisamos. Muito legal, Lorenzo. É uma mensagem que tenta trazer mesmo uma tranquilidade. Agora eu quero que você fale com suas palavras, assim, o que você absorve dessa mensagem, conhecendo os colegas, conhecendo a nossa realidade aqui. É que, por mais que você não se mantenha muito próximo dos familiares, como explica aqui, as redes sociais, entre outras coisas, permitem que, por exemplo, como os idosos estão no grupo de risco, você pode falar com eles mesmo eles estando longe de você, para proteger eles. E conversar com seus familiares na sua própria casa com segurança. Eu tô anotando aqui, tá? Só um minutinho. Olha só, pessoal, exatamente isso, né? Busque na vida, outra coisa, pessoal, na vida normal, às vezes a gente acaba não tendo certos tipos de conversas, certos tipos de brincadeiras com a família dentro de casa, né? Porque, gente, espera aí que vocês estão falando muito aqui e acaba trabalhando. Ela já falou que é melhor. Gente, vamos focar aqui, olha. Às vezes vocês tentem propor algo diferente com quem vocês estão convivendo, igual quando fizeram o círculo da confiança, vai ter depois outro círculo da confiança que eu vou passar para vocês fazerem em casa, porque foi uma atividade, uma dinâmica diferente, onde você e a família conversaram sobre temas diferentes, né? Que às vezes vocês normalmente não falam em família. Então, se propõe a fazer coisas diferentes, né? Com a família, conversar assuntos que você acha que não daria para fazer, jogar um jogo, assistir um tipo de coisa que vocês normalmente não fazem juntos. Criem dinâmicas de melhorar a interação, né? Porque é a nossa família que a gente tem nesse momento para estar interagindo e conversando e expressando aquilo que a gente sente, né? Então, acho que tem um pouco a ver com a mensagem que o Lourenço falou. Agora eu vou pedir, gente, deixa eu escolher aqui uma pessoa
Vou pedir para a Alice, ela está aqui, ela tá aqui pelo e-mail da Dolores, eu acho, né? Porque. Não, a Alice não é dessa turma, não, gente. Tô doido. Peraí, deixa eu olhar aqui. É a Dolores mesmo, tá aqui. Antônio tá aqui. Antônio, tá me ouvindo, Antônio? Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda falando com toda a turma, tá? Antônio, Tá. a pergunta para você é o seguinte: o que você o que você imaginou que seria esse momento de distanciamento social e se está sendo igual para você, igual você imaginou, ou está sendo muito diferente? Qual o seu sentimento sobre isso, entendeu? Olha Entendi. só, Antônio, antes de você falar, pessoal, dá um tempo aqui um pouco no chat, porque atrapalha a interação da aula, tá? Antônio, fala pra gente aí, o que você imaginou que seria e como está sendo de verdade, assim, para você. Bom, pra mim, eu acho que. Mulher, tô falando, assim, me escolheu. Aqui em casa tá sendo um pouquinho diferente. Eu tô meio que estudando, aí tá sendo um bom dia aqui. Fazendo dever de casa, ainda saindo de casa, tenho que ir no Tia Jane fazer dever. Tá indo bem aqui. A gente faz videochamada com meu pai e outras diferenças, mas. A verdade aqui é que aqui a gente vai fazendo as coisas muito bem, mais legais do que ficar saindo de casa uma vez. Ai, Antônio, que bom. Você está preenchendo sua rotina, então, fazendo as atividades, né? Estudando. Que bom, Antônio, porque nesse momento mais importante é a gente equilibrar nossos sentimentos, né? Para que a gente consiga ter foco em fazer as outras coisas. E até pela leveza em que você está falando, eu percebo que você realmente está nesse momento, né? Tá tranquilo sobre esse momento. Heitor, fala com a gente agora um pouquinho sobre qual está sendo o seu maior desafio e o que você tem feito para trabalhar esse desafio. Olá, bom dia. Bom dia, ele é muito blogueiro, né, gente? Até o olá Eu dele sei. é diferenciado. Liga essa câmera aí, dá uma aula agora aí, Heitor, de interação. Mas minha câmera não, né? Porque a situação tá meio precária, mas tá bom. Vocês acabaram de acordar, né? Tá todo mundo meio descabelado, né? Aquela coisa. Qual era a pergunta? A pergunta que eu fiz para você é qual está sendo o seu maior desafio nesse momento e o que você tem feito para trabalhar esse desafio no sentido de superá-lo. Então, eu acho que como todo mundo tá sendo estudar mesmo, né? Porque é meio difícil. Estudar Porque, sozinho? tipo, não, e aqui, tipo, nesse período a gente tá meio que vendo como que é difícil estudar sem o auxílio de um professor. Tipo, parecia que não fazia muita diferença, mas realmente faz. É muito mais difícil. Você tem que, tipo, entender, você tem que fazer, você tem que fazer. Tipo, é muito difícil. Você tem que processar tudo sozinho, né? Aham. E se tiver dúvida, você tem que ir pesquisando. Essa que é a autonomia que eu falei com vocês, que às vezes torna um pouquinho o estudo cansativo, porque às vezes ali na sala, qualquer dúvida que você tem, professora, me ajuda aqui. Rapidamente o professor te ajuda a entender a proposta, ajuda você a responder, a compreender, até porque ele explica a matéria, né? Só que assim, por mais que isso tenha esse lado negativo, né? Tem esse lado positivo de vocês trabalharem a autonomia. E é isso que eu estava, né, falando aqui mais cedo. E o que você tem feito, Heitor, para tentar superar esse desafio da ausência do professor na sua rotina de estudos? Me esforçar mais, porque é o único jeito, né? Tipo, ver aula online, ver vídeo, ver um monte de coisa para eu tentar entender a matéria. Você acaba que você está se dedicando mais aos estudos do que antes, para conseguir aprender as coisas? É. Entendi. Um pouquinho mais. Uhum. É um outro tipo de esforço, né? Legal, Heitor. Legal, eu acho que é bem relevante isso que você falou e todo mundo deve se identificar um pouco. Isadora, vou falar com você agora e queria que você pensasse numa questão assim. Pense numa coisa positiva, apesar de todos os transtornos desse momento.
tia. Isadora, é? Uhum. Então, eu vou falar, uma coisa muito positiva nesse momento é assistir Netflix e ficar em casa. E Isadora, comer bastante. ficar em casa. Eu tô anotando aqui, hein? Assistir muita série na Netflix e comer bastante. Ai, eu também tô malhando, tia. Ah, é? De casa? É, Legal. Tomar cuidado, né? Que você não pode pegar muito peso, não, pela sua idade. Mas fazer atividade física sempre é bom. Muito bom mesmo. Gente, para aí, ó. Sossega. Eita, olha o gente falando aqui. Olha só. Aí agora eu vou falar com outro aluno, né? Vou interagir com a última pessoa antes de eu encerrar a aula de 8h10. Gente, eu vou mutar todos vocês. Parem de falar aqui. Gabriel, peraí. Ah, tá. Vou falar com a Marina e com o Gabriel, porque os dois pediram, tá? Olha só, Marina, a pergunta para você é a seguinte: é aquela que eu tinha feito para o Antônio. Manda uma mensagem para os colegas da turma. Não, foi outro que fiz para o Antônio, essa daqui eu tinha feito com outro colega. Mande uma mensagem para os colegas da turma com dicas ou um conselho para ajudá-los nos desafios desse período. Marina, agora é a vez da Marina falar. Tia, dá para me ouvir? Dá para te ouvir, tô te ouvindo. Tá. Uma dica. Olha, eu vou falar na verdade Gente, a eu minha tô realidade. rapidinho, Marina, estão falando Tá. aqui. Professora Gabriel Arthur, ok, gente. Pode falar, Marina. Obrigada, tá, gente, por avisar aí. Professora, primeiro de eu falar uma dica, eu vou falar a realidade. Quando começou esse negócio do coronavírus, eu não estava muito ligando para os negócios de que as pessoas iam ficar em casa e tal. Então eu saía de casa. Eu confesso que eu estava saindo muito de casa. Até hoje eu tô saindo de casa, mas eu não sei. É porque eu não ligava muito para esse negócio de ficar estudando em casa. Para mim ia cancelar tudo muito rápido. Então, uma dica é vocês estudarem todos os dias, porque eu não tava ligando para os estudos e agora eu tô, assim, muito estudo um atrás do outro, muita coisa um em cima do outro, então tá sendo muito grande as coisas que eu não tinha estudado antes, quando começou, entendeu? Entendi, Marina. Isso que você falou é ótimo e tem muito a ver com manter rotina, né? Excelente. Legal a sua dica, né? Estudar todos os dias, porque isso ajuda a manter uma rotina, já que a gente está com a nossa vida, tipo, normal suspensa, né? Agora eu vou pedir para o Arthur falar. A pergunta para o Arthur é a seguinte: do que você mais sente falta, Arthur? O que eu mais sinto falta é jogar bola, porque... Não, só jogar bola e ver meus amigos, porque o resto tô de boa. Soltar pipa eu tô soltando na rua, e o resto eu tô fazendo. Só não quero ir pra escola. Aham. Verdade, Arthur. A saudade dos amigos tem hora que bate mesmo, né? Aí eles perguntam, professora, eu posso falar também? Pode. Eu vou te passar uma pergunta, então, Isis, para a gente fechar a aula, tá? A pergunta é a seguinte: qual tem sido o maior desafio desse momento para você? Bom dia, MC Jorgeão. Enfim, o meu maior desafio, na verdade, são 3, né? Porque o primeiro é estudar em casa sozinha, que, tipo, eu já sou burra na escola, imagina em casa, sozinha, sem algum professor para me ajudar. Então, e outra é comer, me controlar para comer, porque eu, tipo, no dia inteiro eu saio para comer, é de 5 em 5 minutos. É alguma coisa que eu vou comer. Aí eu acabo o dia e eu falo, meu Deus, eu acho que eu engordei uns 10 quilos só hoje. E outra coisa também é porque, tipo, minha mãe, ela tá trabalhando ainda. Aí, tipo, eu fico muito preocupada, porque antes tá de boa, né? Ela sai pra trabalhar às 5h30 e volta, tipo, o quê? 9 horas da noite.
Mas o problema do trabalho dela é que ela vai, tipo, em um monte de posto de saúde. Ela foi, tipo, ontem, um monte de lugar que tinha um monte de casos de coronavírus. Ela trabalha com o SAMU, ela trabalha em hospitais. Então, tipo, eu fico meio preocupada com ela, entendeu? Entendi, Isis, faz sentido a sua preocupação, mas com certeza a sua mãe tem uma preocupação maior ainda e está tomando todos os cuidados que são possíveis, né? Pessoal, olha só, nós vamos ter que encerrar a aula, né, por conta do horário. Vocês também têm outra aula, então eu vou terminar com 2 minutinhos de folga aí para que vocês consigam se organizar para a próxima aula. A atividade da semana que vem vai falar sobre fake news e eu vou postar lá no blog semana que vem. Depois, na outra semana, a gente tem outra aula viva onde a gente vai fazer uma dinâmica aqui online, tá bom? Obrigada aí pela participação de vocês. Ela é muito importante na aula do Live. Obrigada a todos vocês que participaram, tá, gente? Eu anotei aqui o que vocês falaram e eu vou usar isso no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijão, gente. Fiquem bem, bons estudos, tá? Tchauzinho. Beijão, Marina, Milena. Tchau, Isis, Ludmila. Tchau, pessoal. Um beijo.